Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do Ensino Fundamental. PET de número 2, atividades da semana de número 3, que se encontram aí na página 36 do nosso PET. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar um importante teorema da matemática, conhecido como Teorema de Pitágoras. Pessoal, o Teorema de Pitágoras é um teorema que se aplica a triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? Você lembra? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Se ele é retângulo, eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. Bom, no triângulo retângulo, eu tenho ali três lados, né? Obviamente, todo triângulo tem três lados, né? Mas no triângulo retângulo, o maior lado nós chamamos de hipotenusa, ó. Esse é o maior lado. O maior lado está sempre de frente com o ângulo de 90 graus, ó. Ele é chamado de hipotenusa. Então, os lados B e C são lados menores comparados com a hipotenusa. E esses lados menores são chamados de cateto, tá bom? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, olha, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É bem simples, né? A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O importante é sempre você identificar a hipotenusa, hein? Quem que é o A? Não importa quem é o B ou quem é o C. Se você identificar a hipotenusa, você sempre vai começar aí com ela. Beleza? Aí a atividade número 1 diz o seguinte, olha, deixa eu pegar o PET. Calcule a diagonal de um lote retangular com 30 centímetros de largura por 40 metros de profundidade. Perdão, falei 30 centímetros, né? Na verdade é 30 metros de largura por 40 metros de profundidade. Bom, o lote é retangular. Aí você fala assim, professor, como é que eu vou usar o Teorema de Pitágoras ali se ele só é triângulo? Ele pediu para calcular a diagonal, olha. O que é a diagonal? O retângulo, eu posso pegar aqui, olha. A diagonal é um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o lado oposto, até o vértice oposto a ele. Pronto, ó. Observa que quando eu faço isso, pessoal, eu crio ali dois triângulos retângulos. E é óbvio, como é um retângulo, eu criei dois triângulos retângulos iguais. Vou pegar aqui, olha, dá uma olhadinha, ó. Vou fazer só o triângulo, que é a parte que me interessa, ó. Ele é retângulo. Essa parte de baixo aqui mede 40 metros e esse lado aqui mede 30 metros. Quero saber a diagonal, ó. Vou chamar de D. Nesse caso é o meu A, né? É a hipotenusa. É só usar o Teorema de Pitágoras, ó. A diagonal aqui é a hipotenusa, não é? Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Lembrando que a ordem desses dois aqui não importa, tá? O importante é você identificar a hipotenusa. Ah, professor, mas aqui o senhor chamou a hipotenusa de A. Aí é indiferente, ali é só como fórmula. Nesse caso aqui, como é diagonal, eu prefiro usar a letra D. Mas se você quiser, você pode usar a letra A também, tá bom? Então, ó, D ao quadrado é igual 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá aqui 900. Então, diagonal ao quadrado, 1.600 mais 900 vai dar 2.500. O que a gente vai fazer para finalizar isso aqui, pessoal? Para tirar esse quadrado aqui, nós fazemos a raiz quadrada do lado de cá. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2.500. Diagonal e raiz de 2.500 é igual a 50. E aí, pessoal, ó, aqui é metros, aqui é metros, então a diagonal é 50 metros. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2.
Quanto mede a diagonal de um quadrado de 1 metro de lado? Pessoal, muito parecido com a questão número 1, né? A diferença é que lá era um retângulo e agora é um quadrado. Se é um quadrado, ó, os lados medem 1 metro. Eu quero saber a diagonal. Observa que eu tenho um triângulo retângulo, olha. Se eu fizer só o triângulo que me interessa, ó, aqui é a diagonal, aqui é 1 metro e aqui é 1 metro. E aí você pode usar o teorema de Pitágoras. Eu estou falando que pode porque tem uma formulazinha para calcular a diagonal de quadrado. Primeiro eu vou usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é a diagonal. Então, ó, diagonal ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mais 1. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 2. Para tirar esse quadrado aqui, raiz aqui, né? Então, ó, diagonal é igual a raiz quadrada de 2. Ele falou aí que era para você substituir a raiz de 2 por 1,4. Então, a diagonal, nesse caso, é aproximadamente 1,4. Por que aproximadamente? Porque a raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? Vai dar uma dízima aí não periódica. Eu falei com vocês que poderia usar o teorema de Pitágoras, mas que tem uma fórmula. Essa fórmula sai até mesmo do próprio teorema. Qual que seria a fórmula? Só para mesmo que você conhecer, ó. A diagonal de um quadrado, tá? Do quadrado, do retângulo não. Diagonal de um quadrado é igual ao lado raiz de 2. Porque se você conhece a fórmula, evita esse trabalho. Quanto que vale o lado? O lado vale 1, né? Ó. Então, diagonal ficaria o quê? 1 raiz de 2. Como 1 não precisa aparecer, você já chega direto na resposta, tá vendo? Então, assim, se você lembrar a fórmula, você aplica a fórmula, ó. Diagonal para quadrado. Se não lembrar, teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Quanto mede a diagonal de um retângulo de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento? Então vamos lá, pessoal. Ó. Tem um retângulo, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Tem um retângulo, ele tem 2 metros por 1 metro. Eu quero calcular a diagonal, eu quero calcular isso aqui, né? Ó. Mais uma vez, parecido com a questão número 1, que era retângulo, e fica muito parecido com a 2, que era um quadrado. É claro que nesse momento, ó, eu estou falando de um retângulo, né? Eu posso usar a fórmula da diagonal do quadrado? Não, porque aqui é um retângulo, tá bom? Então, o que eu vou fazer para encontrar essa diagonal? Teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa? É o D, ó. Então, diagonal ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Diagonal ao quadrado, 1 mais 4 vai dar 5. Para tirar esse quadrado aqui, faço raiz, ó. Então, a diagonal é a raiz quadrada do 5. Aí o Pet falou aí, ó. Use a raiz de 5 igual a aproximadamente 2,2. Então, ele já te deu o valor. 2,2 aproximadamente. E é claro, 2,2 metros, né? Que aqui é metro e aqui é metro. Beleza? Vamos fazer a questão de número 4. Vem comigo. Questão número 4. Um poste está tombado. Eletricistas colocaram um poste a 90 graus em relação ao solo, mas precisaram fixar um cabo de contenção no solo a 30 metros do poste e é preso ao poste a uma altura de 4,25 metros em relação ao solo. Calcule o tamanho do cabo de contenção. Então vamos lá, pessoal, olha. Aqui eu fiz uma ilustração. Eu tenho um poste e eles levantaram o poste de tal forma que ele ficou 90 graus com o chão. Isso já me garante que eu tenho ali um triângulo retângulo. Eu quero o tamanho do cabo que eles utilizaram. Eu vou chamar essa distância aqui de x, ó. Nas questões anteriores era uma diagonal, né? Nós estávamos usando a letra D. Esse, que é a altura do poste, e esse aqui são os catetos, a distância onde o cabo ficou até o poste, 3,10, e a altura do poste, tá bom? Então, ó, hipotenusa ao quadrado, ó, é igual a 4,25 ao quadrado mais 3,10 ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado.
4,25 ao quadrado é 4,25 vezes 4,25. Isso vai dar aí, olha, 18, ó, vou colocar todas as casas, viu? 18,0625, ou seja, dá um número decimal com 4 casas. E o 3,10 ao quadrado é 3,10 vezes 3,10, que vai dar aqui 9,61. Somando esses dois, 18,0625 mais 9,61 vai dar 27,6725. Para tirar esse quadrado aqui, fazemos aqui a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 27,6725. Pessoal, é uma raiz quadrada que dá para fazer ela na mão. Ela não é exata. Eu vou até fazer ela do lado para você ver. Mas também uma outra alternativa é usar a calculadora, né? Porque tem várias maneiras de fazer raiz quadrada. Eu vou te mostrar uma que dá para fazer qualquer raiz. É óbvio que essa que eu vou te mostrar, você precisa treinar. Assim como eu vou colocar no final desse card um vídeo que eu fiz que te ensina a fazer raiz quadrada de números grandes. Mas esse vídeo que eu fiz é raiz quadrada exata. Nesse caso aqui, olha, ela não é uma raiz quadrada exata. Então, aí a estratégia é outra. Bom, como é que eu faço essa raiz assim na mão, sem usar calculadora? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar aqui, ó. 27,6725. Essa é uma maneira de fazer, tá, pessoal? Isso aqui você precisa treinar. O que a gente faz? A gente separa de 2 em 2, da direita para a esquerda. De 2 em 2 números, ó. 2 números, 2 números, ó. 2 números, 2 números. Se por acaso ficar um número sozinho, esse número é o da esquerda, tá? Porque eu separo de 2 em 2, da direita para a esquerda. E agora eu vou pensar, ó. Aqui ficou 27. Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 27 ou próximo de 27? Eu coloco aqui, ó. É o 5. Por que 5, professor? Porque tem que multiplicar por ele mesmo. 5 vezes 5 vai dar próximo de 27, né? Vai dar 25. Se você colocar o 6, vai passar, não pode passar. Então, ó, 27 menos 25, sobram 2. Aí, ó, eu separei de 2 em 2, não separei? Vai descer os próximos dois números. Desce eles, ó. Vou descer. 67. Observa que eu desci o primeiro depois da vírgula, né? Então eu pego e coloco a vírgula aqui. Beleza? Só para não esquecer dela. Aí ficou 267. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou dobrar. Qual que é o dobro de 5? O dobro de 5 é 10. Então eu coloco aqui o 10, ó. E aí, ó, eu vou pensar no número para colocar aqui. O mesmo número que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. E aí eu vou multiplicar. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, tem que ser aqui 2. Aí fica, ó, 102 vezes 2. Vai dar 204. Se eu colocar 3, ó, vai ficar 103 vezes 3. Vai dar 309. Vai passar, então não pode ser 3, tem que ser o 2. Então, ó, 102 vezes 2 dá 204. Aí eu vou colocar aqui, 204. Vamos subtrair. 7 menos 4 vai dar 3. O 6 vai descer. 2 menos 2, 0. 63. Aí o que eu vou fazer? Eu vou descer esse 25, ó. Desci o 25. Esse 2 que eu coloquei aqui, coloca ele do lado 5. Pronto. Agora eu vou pegar esse número. Que número que é isso? Tira a vírgula, tá? A vírgula eu coloquei só para não esquecer. Esse número aqui, sem a vírgula, é 52. Dobra ele. Qual que é o dobro de 52? É 104. Pronto. A mesma coisa. O número que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. Para a resposta ficar 6.325 ou próximo dele. Vou colocar 6, ó. Vamos ver se o 6 vai ser suficiente. Aí fica, ó, 1046, ó. 1046 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 4,
24 mais 3, 27. Sobe 2, como aqui é 0, pode descer o 2. 6 vezes 1, 6. Observa que deu o próximo, ó. 6.276. Agora, ó, 15, pega emprestado, né? 15 menos 6 é 9, aqui ficou 1. Pega emprestado, então 11 menos 7 é 4. E aqui ficou 2, né? 2 menos 2, 0. 6 menos 6, 0. Observa, ó, que esse número já não divide mais. Porque aqui seria 49, né? Ali está 52. Inclusive, esse 6 vai subir, né? Ó. Então, já não dá mais para dividir. Então, eu vou parar. Então, a resposta, ó, é 5,26 aproximadamente. E aqui é metros. É um método bacana, resolve qualquer raiz, esse método ali. Qualquer raiz quadrada, seja ela exata ou decimal. Você só precisa treinar, prática. O vídeo que eu vou colocar para você aqui no final desse vídeo, ele ensina a raiz quadrada exata, tá bom? Aí é um macetinho diferente daquele ali. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!